Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Mirtz e hoje a gente vai fazer a correção das atividades do capítulo 4 do livro de vocês, tá? Que fala sobre clima, vegetação e as paisagens terrestres. A primeira atividade está na página 357, pessoal. E a número 1 está perguntando assim: o município onde você mora se localiza próximo ou distante do mar? Existe a influência da continentalidade ou da maritimidade? Então vamos lá. O município onde vocês moram, né, fica na cidade de Goiânia ou na região metropolitana, que são as cidades vizinhas, né, de Goiânia. E aí, Goiânia fica em Goiás. Goiás fica bem distante, tá, do mar. E aí, Goiás, né, e Goiânia, consequentemente, sofrem a influência da continentalidade, porque fica bastante longe das grandes massas de água, tá bom? A número 2, pessoal, está na página 359. Então, está falando assim: observe os mapas ao lado e responda quais massas de ar atuam durante o verão, né, no estado onde você mora e durante o inverno. Então, vamos observar. Olha só, Goiás aqui sofre a influência, né, das massas de ar vindas daqui, ó, a massa de ar equatorial continental, tá? Isso durante o verão. Durante o inverno, Goiás, né, sofre influência da tropical atlântica, tá bom? Então, durante o verão é a equatorial continental e durante o inverno a tropical atlântica, ok? Vamos para a próxima atividade, que é a questão 3 e 4, que está na página 361. Aqui, pessoal, temos dois climogramas, tá? E a primeira pergunta, né, a questão número 3, está falando assim: qual cidade apresenta clima mais chuvoso? Lembrando que um climograma é uma representação gráfica e que mostra a temperatura aqui de vermelho e a precipitação, ou seja, a chuva, né, de azul. Esse gráfico aqui de barras, tá? E aí, tá perguntando qual cidade apresenta um clima mais chuvoso? É a cidade de Belize City, tá? Então, olha só, aqui, ó, dá pra gente ver que em Belize, né, tem chuva durante todo o ano. Então, tem um clima mais chuvoso. E aqui, ó, em Béchar, na Argélia, né, quase não tem precipitação. Então, olha só, qual cidade tem um clima mais quente? A cidade de Béchar, na Argélia, tá? E qual tem o clima mais frio? A cidade de Belize City, tá? E essas são as duas, né? Então, a cidade de Béchar, né, tem o clima mais quente e a de Belize tem o clima mais frio, tá bom? Agora vamos para a página 362, pessoal. A número 1 está falando assim: escreva o nome de 6 elementos atmosféricos que você estudou nesse capítulo. Então, quais foram, né, os elementos atmosféricos que a gente viu nesse capítulo? Foi a temperatura do ar atmosférico, a latitude, a altitude, a continentalidade, a maritimidade e a pressão atmosférica. Bom? Então, vamos lá. A número 2 é para marcar V para verdadeiro ou F para falso nas afirmações abaixo. Vamos lá, a letra A. A atmosfera terrestre é aquecida de maneira homogênea, sobretudo pelo calor proveniente dos raios solares? Falso, né, pessoal? Porque, como a gente sabe, a atmosfera ela não é aquecida de maneira homogênea, ela é aquecida de maneira heterogênea, tá bom? Então vamos lá, a letra B. A temperatura do ar atmosférico é mais elevada nas regiões de menor latitude, ou seja, mais próximo à linha do Equador. Verdadeiro, pessoal. Lembra que eu falei para vocês que essa região aqui da linha do Equador tem menores latitudes, tá? E, consequentemente, tem temperaturas mais elevadas, faz mais calor próximo ali, né, da linha do Equador, tá bom? A letra C. Quanto maior a altitude em relação à superfície terrestre, mais baixa é a temperatura do ar atmosférico. Verdadeiro. Então, outro fator que influencia na temperatura é a altitude. Quanto maior a altitude, mais baixa vai ser a temperatura, mais frio vai fazer, tá bom? A letra D. Longe dos oceanos, a continentalidade é responsável pelo rápido aquecimento e o resfriamento do ar atmosférico. Verdadeiro. Então,
quando os locais estão muito longe, né, das grandes massas de água, eles têm um aquecimento e um resfriamento muito mais rápido, porque não tem a água para ajudar a regular, né, essa variação aí da temperatura, tá bom? Então, a letra E, né, tá falando assim: perto dos oceanos, a maritimidade é responsável por tornar mais lento o aquecimento e o resfriamento do ar atmosférico. Verdadeiro, tá? E a letra F está falando assim: a pressão atmosférica do ar não varia de acordo com a temperatura e pressão, sendo igual em todos os lugares da superfície terrestre. É falso, tá, pessoal? E aqui está falando assim: agora reescreva as frases falsas corrigindo-as. Então, vamos corrigir a letra A e a letra F. Vamos lá. A letra A. A atmosfera terrestre é aquecida de maneira heterogênea, sobretudo pelo calor proveniente da superfície terrestre, tá? E a letra B está falando assim: a pressão atmosférica do ar varia de acordo com a temperatura e a pressão, não sendo a mesma em todos os lugares da superfície terrestre. Então, tem essa diferença aí, tá? Bom, pessoal, agora é a número 3, tá? A número 3 está falando assim: leia a manchete a seguir, ela se refere ao município de Campinas, em São Paulo. Vamos lá, então. Dia começa frio, mas temperatura deve aumentar. Ainda não há previsão de chuva. Hoje, a temperatura máxima deve chegar a 26 graus Celsius à tarde e a mínima de 16 graus Celsius na madrugada, na próxima madrugada. Então, vamos lá. A letra A. A manchete aborda características do clima ou do tempo atmosférico? Justifique sua resposta. Então, vamos lá, pessoal. A manchete, ela aborda características do tempo atmosférico, tá? Pois menciona, né, o comportamento da temperatura e da chuva em um determinado dia, tá? Então, lembrando, pessoal, que o tempo atmosférico, ele é momentâneo, tá? Então, é justamente por isso. Está falando da previsão, né, de um determinado dia aqui, ok? A letra B. Explique a diferença entre tempo atmosférico e clima. Vamos lá. O tempo atmosférico, ele corresponde às características das condições atmosféricas de um determinado lugar em um determinado momento. Olha só, o tempo atmosférico, ele é momentâneo, foi o que eu falei para vocês. E o clima é o conjunto das características do tempo atmosférico considerado, tá, por um longo período de tempo, por exemplo, anos, né, ou décadas. Então, o clima, ele é duradouro, tá? E o tempo atmosférico é momentâneo, tá bom? A letra C, desculpa, tá falando assim. Letra C. De acordo com a manchete, qual a amplitude térmica esperada para o dia mencionado? Então, vamos lá, pessoal. Vamos retornar aqui na manchete. Olha só. A máxima é de 26 graus, tá? E a mínima de 16 graus Celsius. E aí, para a gente obter o cálculo da amplitude térmica, é só diminuir a máxima, que é 26, pela mínima, que é 16. Então, 26 menos 16 dá 10 graus Celsius, tá bom? Então, a amplitude térmica, né, para o dia mencionado é de 10 graus Celsius, ok? Então, é muito simples. É só pegar a máxima e diminuir pela mínima, e aí a gente vai obter a amplitude térmica. A letra D é uma questão pessoal, porque vocês teriam que pesquisar, né, no dia que vocês fizeram a atividade, e aí é só calcular. Pega a máxima e diminui pela mínima que vocês iam obter, né, o cálculo aí da amplitude térmica no dia que vocês fizeram a atividade. Então, a letra D é uma questão pessoal, tá bom? A número 4 tá perguntando o que é o climograma, tá? E o que ele informa sobre o clima de um lugar. Então, vamos lá. Um climograma, pessoal, ele é uma representação gráfica, tá, de dados climáticos. Ele informa dados mensais sobre a temperatura e o volume de chuvas de um determinado lugar durante o período de um ano. Então, o climograma, ele é um gráfico, tá? Ele é uma representação gráfica que informa, né, os dados mensais, porque tem todos os meses do ano, a temperatura e também a precipitação, né, ou seja, a quantidade de chuvas. Bom, o volume de chuvas aí, né,
em um período aí durante um ano, tá bom? Agora, pessoal, a gente vai corrigir as atividades da página 370. As atividades da página 374, tá? Então, vamos lá, pessoal. Na página 374, a primeira questão está falando assim: analisando o mapa da página 366 e as informações apresentadas no climograma abaixo, identifique o tipo de clima representado e justifique sua resposta explicando as características climáticas de cada cidade. Então, vamos lá. Essa primeira cidade aqui é a cidade de Gati, na Líbia. E aqui, gente, como vocês podem observar, tem temperaturas muito elevadas, durante aqui o verão, e tem pouca precipitação. Que característica climática que a gente pode observar aqui? Então, se tem pouca umidade e a temperatura é elevada, tá? Então, é um clima desértico, tá? Então, aqui, ó, clima desértico, pois o climograma mostra que o clima é extremamente seco durante todo o ano. Esse tipo de clima tem mais, né? Tem dias quentes e noites muito frias. Então, é o caso aí dos desertos, tá? O clima aí desértico. Ele apresenta essa temperatura aí bastante elevada. Então, durante o dia, né, faz muito calor e durante a noite faz muito frio. Tem uma amplitude térmica muito grande, porque o deserto ele está muito longe das grandes massas de água, tá? Então, esse clima aqui, desse primeiro climograma, é um clima desértico. E esse outro aqui é a cidade de Montevidéu, no Uruguai. Olha só, a gente pode observar que tem precipitação, né, uma boa precipitação durante todo o ano. E a temperatura, ela varia, tá? Então, quer dizer o quê? Que esse clima é um clima subtropical, tá? Pois o climograma, ele mostra, né, muita chuva, chuvas bem distribuídas durante todo o ano e temperaturas elevadas no verão e mais baixas, né, olha aqui, durante o inverno, tá bom? Então, esse daqui, né, esse climograma aqui de Montevidéu é um clima subtropical. Ah, e aqui tá perguntando, né, em qual das cidades a temperatura mais elevada é maior? Aqui, sem dúvida, é, né, a cidade de Gati, na Líbia, tá? Porque aqui, ó, a temperatura do Uruguai, ela ultrapassou um pouquinho 20 graus, só que a temperatura de Gati vai mais do que 30 graus Celsius. Então, é a cidade de Gati, na Líbia, tá bom? A número 2, pessoal, tá falando assim: explique, tá? Não, primeiro, né? Observe as fotografias abaixo. Explique as possíveis influências que o clima exerce na vida, né, das pessoas nos lugares mostrados nas fotos. Então, vamos lá. Olha só. Aqui é a cidade, né, de Floresta, Pernambuco, que fica aqui no Brasil. E aqui a gente pode observar que tem um clima bastante seco, tá? É um clima o quê? Semiárido. E isso quer dizer o quê, né, gente? Essa fotografia aqui da letra A quer dizer que tem escassez de água, tá? E que a população, né, passa bastante dificuldade por causa aí, né, dessa escassez de água, ok? Em razão aí da pouca chuva, que é uma característica desse clima. E a letra B, a gente pode observar que essa pessoa aqui tá com roupas muito grossas, muito pesadas. Por quê? Porque ela precisa se aquecer na época do inverno. Então, aqui, ó, a cidade de Kiev, na Ucrânia, tá? Tem um clima temperado. Então, o clima temperado, né, com sua temperatura muito baixa e tem até o quê? Precipitação de neve. Então, gente, as pessoas, elas utilizam, né, roupas pesadas e grossas para se aquecer na época do inverno nos lugares de clima temperado, tá? Com temperaturas muito baixas e até precipitação de neve. Lembrando, pessoal,
que em clima temperado ele tem as 4 estações do ano e o inverno ele é bem rigoroso, tá? Então vamos para a número 3. A número 3 está falando para relacionar as colunas abaixo. Aqui, ó. Aqui temos as características, né? E aqui a gente tem o tipo de vegetação. Então vamos lá. Olha só, a letra A está falando assim, com florestas densas e ricas em biodiversidade. Aqui, gente, a gente está falando da floresta pluvial tropical, que tem uma grande biodiversidade, tá? E são florestas muito densas. A letra B pode ser dividida em florestas de pinheiros e florestas de coníferas. A letra B está falando da floresta temperada, ok? A letra C. A letra C desenvolve-se quando ocorre o degelo em regiões de clima polar. Tá falando da tundra, pessoal. Exemplos aí, né, de vegetação são os musgos e os líquens, tá? Letra D. No Brasil é chamado de cerrado. Falei para vocês em aula, né? É a savana. Então, no Brasil, a savana é chamada de cerrado, tá bom? A letra E. No Brasil é chamado de pampa. Falei também para vocês em aula. São o estepe e a pradaria, tá? Então, no Brasil, na região sul ali, né, é chamado de pampa, que tem muitas graminhas, tá? É aquele capim e é muito propício, né, para atividade de agropecuária. Bom? A letra F, pessoal, adaptada à escassez de água e à variação de temperatura. Aqui a gente está falando, né, da vegetação dos desertos, que tem que ter essa adaptação, né, à escassez de água, ok? Então vamos lá, pessoal. Aqui, ó, como vocês podem observar, tá falando assim. Aqui é uma revisão, tá, do capítulo. Então, o que estudei. Vamos lá. Temperatura, latitude, altitude, continentalidade, maritimidade e pressão atmosférica são elementos atmosféricos, tá bom? A interação entre esses elementos promove fenômenos como ventos, chuvas e formação de nuvens. Esse segundo quadrinho aqui está falando assim, a variação entre a temperatura máxima e a temperatura mínima registrada em um lugar durante um período de tempo é chamado de amplitude. Então, a amplitude térmica é a variação, né, entre a temperatura máxima e a temperatura mínima. O comportamento momentâneo dos fenômenos atmosféricos em um determinado local é chamado de tempo atmosférico, tá? Porque tem porque o tempo, né, como falei para vocês, ele é momentâneo, tá? Então, vamos lá. O clima é o conjunto de características dos fenômenos atmosféricos de um lugar registrados durante um longo período de tempo. Então, o clima, gente, ele é duradouro. O clima, a gente vê ele por um longo período de tempo, tá? E o tempo atmosférico, ele é momentâneo. Então, tem essa diferença aí entre tempo atmosférico e clima. Bom, climograma, né? O climograma é uma representação gráfica das médias mensais de temperatura e precipitação, tá? De um determinado lugar durante o período de um ano. A atividade agrícola está diretamente, né, relacionada ao tipo de clima de cada região, pois existem diferentes tipos de cultivos que se adaptam melhor, tá, a cada tipo de característica climática, como temperaturas elevadas ou escassez de chuvas. Então, essas atividades agrícolas, né, elas estão diretamente relacionadas ao clima, tá bom? O desenvolvimento de novas técnicas e o avanço de tecnologias, como a irrigação e o melhoramento genético, permitem o desenvolvimento de lavouras em um lugar que naturalmente apresentam condições desfavoráveis, tá bom? Então aqui, ó, esse desenvolvimento, né, dessas técnicas modernas de irrigação e o melhoramento genético das sementes faz com que as pessoas consigam plantar em locais, né, bem desfavoráveis, por exemplo, o deserto, tá? Graças a essa tecnologia. As diferentes formações vegetais do mundo são resultantes da interação entre os elementos como clima, relevo e tipo de solo, junto
Há outras características naturais, como hidrografia e vegetação, compõem as paisagens da superfície, tá bom? Bom, pessoal, a correção vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido. Façam a correção tudo certinho, tá bom? E tchau!